Você quer me enterrar viva pela segunda vez? Samira bateu a pulseira de prata na mesa do sítio com tanta força que o fecho se abriu e uma das 3 luas vazadas saltou sobre a toalha. Nádia ficou de pé num pulo, branca como cal. Celso perdeu a voz. Davi derrubou a cadeira para trás e eu vi o envelope amarelado escorregar da mão de Rogério Ferraz antes que ele tentasse escondê-lo debaixo do braço. Na frente de todos, o papel trazia em letras tortas: recém-nascidos gêmeos. Feminino transferido. Samira apontou para o casal que até então conhecia apenas como meus sogros e riu com ódio. Primeiro vocês me largam num hospital. Depois o advogado de vocês me caça, me usa, me endivida. E agora vocês querem que eu acredite em quê? Que família chega 31 anos atrasada e ainda manda um canalha para me vigiar? Se essa história já te deu um nó no peito, comenta de que lado você estaria e fica até o fim, porque cada verdade puxa a outra pior. Quando Davi viajava a trabalho, eu costumava brincar que o casamento ficava silencioso demais para um apartamento só com 2 adultos e um cachorro barulhento. Naquela quinta-feira, o silêncio parecia até elegante. Fiz café cedo. Respondi e-mails do escritório de arquitetura. Fechei uma proposta para a reforma de um centro cultural em Belo Horizonte e ouvi o áudio de Nádia pela 3ª vez, enquanto separava sacolas sobre a bancada da cozinha. Filha, se você puder, traz minhas fitas de glicemia, o remédio da pressão do seu sogro e aquele doce de leite de Viçosa que o Celso adora. O Davi disse que ia passar aqui, mas coitado, foi correndo para a obra. Ela sempre me chamava de filha sem aquela doçura exagerada que parece decorada. Era um filha firme, quente, meio mineiro demais até no afeto. Eu gostava disso. Gostava do jeito como Celso torcia o nariz para tudo que vinha pronto, menos para mim. Gostava do sítio deles em Jaboticatubas, perto da serra, da varanda larga, do fogão a lenha, do cheiro de terra molhada quando o fim de tarde descia. Eu, que tinha crescido entre apartamentos apertados, turnos dobrados da minha tia e contas contadas no lápis, ainda me surpreendia quando alguém me recebia com calma. Davi estava em Uberlândia, supervisionando a recuperação estrutural de um viaduto. Voltaria só no sábado. Disse que ligaria para pedir a um primo que levasse as coisas aos pais. Mas eu mesma me ofereci. Queria fazer surpresa. Queria ver Nádia abrir a porta com o avental florido, reclamar que eu trazia peso demais e 5 minutos depois me empurrar um prato cheio antes de eu conseguir sentar. No meio das sacolas, joguei minha bolsa, um estojo de maquiagem, o notebook, a pasta da obra e um saquinho aveludado que eu precisava entregar no centro quando voltasse. Dentro dele havia uma pulseira de prata com 3 luas vazadas. Não era minha, era de Samira. Samira Nogueira era a pessoa que mais se aproximava da palavra família antes de eu conhecer Davi. A gente se encontrou aos 15 anos, num cursinho comunitário em Contagem. Ela usava coturno no calor, delineador torto e um humor tão ácido que parecia arma branca. Eu usava uniforme desbotado, caderno herdado da minha prima e uma fome silenciosa de sair da vida apertada que levava. Viramos inseparáveis num intervalo de 20 minutos, depois que ela me ofereceu metade de um salgado e perguntou, sem cerimônia: "Você também tem cara de quem precisa fugir daqui?" Samira passou por abrigo, casa de acolhimento, pensões duvidosas e empregos temporários antes dos 18. Cresceu com uma cardiopatia que nunca matou sua força, mas vivia cobrando preço: cansaço, palpitação, desmaio quando o estresse vencia. Ela aprendeu cedo a parecer mais dura do que era. Virou diretora de arte freelancer, tatuava nas horas vagas, fechava campanhas para marcas pequenas, fazia identidade visual para bar, escola, ONG, o que aparecesse. Trabalhava demais, dormia de menos. Confiava em quase ninguém. 2 anos antes, no meio de uma crise financeira, ela me deixou a pulseira como garantia de um empréstimo. Eu ri, mandei parar com aquilo, mas Samira ficou ofendida. "Eu posso ser quebrada, Elisa, mas não sou folgada. Fica com ela até eu te pagar. Eu não vou te cobrar. Não interessa. Fica." O tempo passou. A dívida morreu. E a pulseira continuou comigo porque Samira tinha vergonha de tocar no assunto e eu tinha preguiça de transformar afeto em cobrança. Na semana anterior, o fecho quebrou. Eu deixei no joalheiro do centro, peguei de volta na quarta e joguei na bolsa. Só isso. Um gesto banal que quase explodiu 4 vidas.
Saí de Belo Horizonte pouco depois do almoço. A BR estava limpa, o céu de junho alto e azul, as montanhas cortando o horizonte como cenário bem ensaiado. Eu fui ouvindo áudio de cliente, podcast pela metade, e uma playlist velha que Samira odiava porque dizia que eu dirigia como mãe de comercial de margarina. Pensei nela mais de uma vez. Tinha me mandado mensagem de madrugada. Se aquele cliente do restaurante atrasar de novo, eu juro que invado a cozinha e pinto a parede com o logo dele. Respondi com um emoji de caixão e segui. Cheguei ao sítio no meio da tarde. O portão de madeira estava encostado. Estacionei perto do galpão, peguei 2 sacolas e subi pela lateral para surpreender Nádia pela cozinha. Foi aí que ouvi vozes na varanda. Não eram vozes normais de fim de tarde. Eram baixas demais, tensas demais, com aquele tipo de cuidado que só aparece quando alguém está dizendo uma verdade que não devia sair da boca. Eu reconheci na hora, disse Nádia, com a voz esfarelando. Não tem como eu não reconhecer. As 3 luas, o risco por dentro, as nossas iniciais. Celso respondeu mais baixo, mas eu ouvi. Você está se precipitando. Estou? Você ficou branco quando viu a pulseira caindo da bolsa da Elisa no domingo. Branco. Meu corpo travou antes da razão. Pulseira. Fiquei parada atrás da coluna lateral, as sacolas cortando meus dedos. Se for mesmo aquela pulseira, Nádia disse, e engoliu o resto da frase como se fosse vidro. Celso, eles não podem continuar casados. Eu não pensei. Eu não respirei. Eu só senti o sangue recuar das extremidades. Para Celso sussurrou. Vamos checar antes. Checar o quê? 31 anos depois. Você acha que eu não lembro do que amarrei no pulso da minha filha antes de entregar ela? Você acha que eu não lembro do nome que nem deixaram a gente registrar? O saco de papel escorregou da minha mão e bateu no chão. Um pote rolou pela pedra. O silêncio na varanda se partiu. Nádia surgiu primeiro. Quando me viu, pareceu envelhecer 10 anos em um segundo. Celso veio atrás e parou duro, a boca entreaberta, a mão ainda no corrimão. Eu ainda segurava a outra sacola. Vocês... Minha voz não saiu de primeira. Vocês acham que eu sou filha de vocês? Nádia levou a mão à boca. Celso me mandou sentar. Eu não sentei. Não faz isso comigo, eu disse. Fala agora. Foi a primeira vez na vida que vi Celso, o homem mais contido que conheço, olhar para o chão como quem merecia um julgamento. Entra, ele falou, sem força. Você ouviu demais para ficar sem resposta. Entrei com as pernas moles. As sacolas ficaram do lado de fora. Sentei à mesa da varanda. Nádia estava tão trêmula que não conseguiu puxar a cadeira de uma vez. Celso foi até a cozinha. Voltou com um copo de água, me entregou e não tocou na própria. Antes de qualquer coisa, eu disse. Eu preciso ver a pulseira que vocês pensaram reconhecer. Abri a bolsa com dedos desobedientes. Tirei carteira, carregador, batom, bloco de notas, o saquinho aveludado. Quando mostrei a pulseira, Nádia chorou sem som. Ela sussurrou. Meu Deus. Eu puxei o fecho, virei por dentro, procurei o risco. Vi as letras minúsculas gravadas perto da dobra. N e C. Nádia e Celso. Só que aquela pulseira não era minha. Eu fechei os olhos por um segundo e tudo se alinhou tão rápido que me deu enjoo. Samira. A pulseira era de Samira. Olhei de novo para os dois. Isso não é sobre mim. Celso franziu a testa. Como assim? Essa pulseira não é minha. É da Samira, minha melhor amiga. Ela me deixou isso há 2 anos. Eu busquei no concerto ontem e joguei na bolsa. Vocês olharam a pulseira errada. Nádia me encarou sem piscar. Sua amiga? Quantos anos ela tem? 31. Ela se agarrou à mesa. Problema no coração? Eu senti a espinha gelar. Tem? Celso fechou os olhos como se alguém tivesse enfiado uma faca entre as costelas dele. Quando abriu, eu já sabia que o mundo não voltaria para o lugar anterior. Então, ela é nossa filha, ele disse. Nádia começou a chorar com um tipo de desespero que não parecia de agora. Parecia antigo, mal enterrado, acostumado a viver debaixo da pele. Eu fiquei muda. O alívio absurdo de não ser irmã do meu marido veio e foi embora rápido, atropelado por outra coisa muito mais pesada. Samira. Samira, com todas as noites em que disse que tinha sido descartada. Samira, com a frase que repetia rindo para não morrer de verdade. Se minha mãe me largou, cliente nenhum vai me traumatizar.
Samira, que me viu entrar numa família e nunca escondeu que aquilo doía. Contem tudo, eu disse. Tudo. Sem frase bonita, sem cortar pedaço feio. Se ela é filha de vocês, eu vou saber exatamente o que aconteceu antes de decidir qualquer coisa. Nádia respirou fundo 3 vezes antes de começar. Ela e Celso se casaram novos demais e pobres demais, como metade das histórias que dão errado sem ninguém planejar. Moravam em Santa Luzia, num quarto e sala, ele servente de pedreiro, ela auxiliar de lavanderia numa clínica particular em BH. Tentaram engravidar por anos. Quando vieram 2. Davi nasceu primeiro, forte, berrando. A menina nasceu minutos depois, roxa, em sofrimento, com sopro importante e suspeita de uma má formação cardíaca mais séria. O médico disse que ela precisaria de cirurgia, de acompanhamento, de remédio caro, Nádia contou. As mãos unidas com tanta força que os dedos ficaram brancos. Falou que a chance de sobreviver era pequena. A gente mal conseguia pagar aluguel. Eu tinha um bebê no peito e outro na incubadora. Eu entrei em pânico. E apareceu uma mulher, Celso disse, sem me encarar. Assistente da clínica. Disse que existia um programa de encaminhamento para famílias preparadas para receber recém-nascidos de alto risco. Falou que seria sigiloso, rápido, que nossa filha teria acesso a tratamento que a gente nunca ia conseguir bancar. Eu queria acreditar que isso era amor. Nádia soltou, aos prantos. Queria acreditar que soltar ela significava salvar ela. Eu botei a pulseira no pulso dela escondido. Mandei gravar as iniciais no dia anterior, porque eu tinha comprado a prata quando ainda sonhava que os 2 iam sair comigo pela porta principal. Eu deixei a pulseira porque imaginei que um dia ela não conseguiu terminar. Celso continuou. A gente assinou o papel. Davi foi para casa com a gente. A menina ficou. Alguns meses depois, fomos atrás de notícia. Disseram que o processo era fechado e que ela tinha sido transferida. Nunca mais conseguimos nada. Eu juntei dinheiro. Tentei contratar gente anos depois, mas o arquivo tinha sumido. A clínica mudou de dono. Os registros foram digitalizados pela metade, perdidos. Ninguém sabia de nada. A culpa ficou. Só isso. Eu ouvi em silêncio. Não havia como deixar aquela história bonita. Também não havia como fingir que a dor deles era mentira. A feiura estava justamente nisso. Eles amaram e falharam ao mesmo tempo. Davi sabe? Perguntei. Não, Nádia respondeu. Nunca tivemos coragem. E vocês queriam dizer a ele que a esposa dele podia ser irmã dele? Celso passou a mão no rosto. A gente ia conferir primeiro. Eu juro. Eu levantei e fui até a varanda para respirar. O céu continuava lindo. O sítio continuava quieto. As galinhas continuavam ciscando. O mundo tinha a indecência de seguir normal quando alguém descobre uma verdade dessas. Pensei em ligar para Samira na hora. Pensei em nunca ligar. Pensei no direito dela de saber, no direito de Davi de saber, no ódio que viria, no estrago. Pensei na frase que ela disse 1 mês antes, quando viu Nádia me abraçar na despedida. Sua sogra me trata melhor em 2 minutos do que a vida inteira me tratou. Ela falou rindo. Agora, eu queria voltar no tempo e tapar a boca do destino. Voltei para a mesa. Vocês não vão fazer isso pelas costas dela, nem pelas costas do Davi. Eu não vou carregar esse segredo sozinha. Vamos contar. Mas do jeito certo, Nádia me olhou com esperança demais para alguém que não merecia esperança pronta. Você vai trazer ela aqui? Eu vou tentar. Mas antes eu conto ao Davi. Ele não pode descobrir diante dela. Isso seria cruel. Celso concordou. Nádia, depois de hesitar também. Foi então que ouvi um carro entrando no pátio. Celso franziu a testa. Não espero ninguém. Pela janela lateral, vi um sedã preto, parando perto do galpão. Reconheci o homem antes de ele desligar o motor. Rogério Ferraz, advogado da família. 50 e poucos, cabelo muito alinhado, relógio caro, sorriso polido de quem sempre fala baixo para os outros terem que se inclinar. Eu nunca gostei dele. Dizia que era implicância minha, porque ele tratava patrimônio como se fosse tabuleiro e gente como cláusula. Davi dizia que o pai confiava nele havia anos. Rogério subiu à varanda como se tivesse sido convidado para um jantar. Quando viu meu rosto e o de Nádia, entendeu que tinha interrompido alguma coisa espinhosa, mas não recuou 1 milímetro. Cheguei em má hora? Perguntou, cordial demais. Sim, eu respondi.
Ele sorriu sem os olhos. Então deve ser importante. Celso se levantou, rígido. A escritura podia esperar. Podia, mas o comprador está pressionando. E vocês sabem que com aquele estudo novo da nascente, o terreno valorizou mais do que esperávamos. Nádia limpou o rosto depressa, tentando recompor a máscara social. Aquilo me irritou profundamente. A mulher acabara de descobrir que a filha estava viva, e ainda assim o advogado vinha falar de papel. Rogério finalmente notou a pulseira na mesa. Não foi um olhar longo. Foi rápido, profissional. Mas eu vi. E pelo jeito como ele congelou por meio segundo, ele também reconheceu. Bonita, disse. Peça antiga. Meu corpo inteiro acendeu em alerta. Eu não sabia por que ainda. Só sabia que havia algo errado naquela naturalidade. A reunião acabou, eu disse. Elisa Celso advertiu. Não, acabou mesmo. O senhor pode voltar outro dia, Dr. Rogério. Ele inclinou a cabeça para mim com elegância falsa. Claro. Outro dia, antes de sair, pousou a pasta sobre a mesa para guardar uma caneta e a aba se abriu. Vi folhas digitalizadas, certidões, mapas, laudos. Vi também um envelope velho, amarelado, com o carimbo desbotado da antiga clínica São Dimas. Ele fechou antes que eu pudesse ler melhor. Meu coração mudou de ritmo. Quando o carro sumiu pela estrada, eu me virei para Celso. O que ele tem a ver com a clínica? Celso hesitou. A mãe dele foi enfermeira lá. Eu não sei explicar por quê, naquele instante, tive a certeza física de que a história não terminava na adoção. Tinha mais lama ali. Tinha alguém segurando a verdade há muito tempo. Saí do sítio no começo da noite sem tocar na comida. Prometi voltar no sábado com Davi. No caminho de volta, dirigi com o vidro aberto, deixando o vento bater forte no rosto para não desmaiar de pensamento. Parei 2 vezes no acostamento para respirar. Da terceira, liguei para Samira e desliguei antes de chamar. Não podia contar pelo telefone. Não podia jogar uma bomba dessas no colo dela entre um semáforo e outro. Cheguei em casa tarde, exausta demais para dormir. Fiquei sentada no escuro da sala com a pulseira na mão, girando as 3 luas entre os dedos. À 1 da manhã, Samira mandou foto de um miojo triste com a legenda: Jantar dos Campeões. Você tá viva? Eu respondi: Tô. Preciso te ver sábado. Sem fugir. Ela respondeu com um gif de mulher desconfiada. Não insistiu. Davi voltou na manhã de sábado, cansado, cheiro de estrada e cimento. Me abraçou na cozinha, apertou minha cintura, beijou meu pescoço. Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Eu virei. Tentei achar um jeito limpo de começar. Não havia. Seus pais escondem uma coisa de você faz 31 anos. E eleriu sem rumor. Elisa, isso não é abertura de conversa. Eu sei. Senta. Contar a Davi foi pior do que ouvir. Eu vi o rosto dele sair do cotidiano e cair num lugar que ele nunca tinha visitado. Primeiro estranhamento, depois recusa, depois aquela atenção cortante de quem parou de piscar para não perder nenhum detalhe. Quando terminei, ele ficou em pé e foi até a pia. Abriu a torneira. Fechou. Passou as mãos no rosto. Minha irmã? Ele falou por fim. Rouco. Eu tenho uma irmã. E meus pais decidiram enterrar isso? Eles entraram em pânico. Foi errado. Muito errado. Mas aconteceu assim. E a Samira? Ele me olhou, incrédulo. A Samira? A mulher que já jantou com a gente, já riu na nossa sala, já me chamou de engenheiro playboy? Mesmo naquele abismo, eu quase sorri. Essa mesma. Ele andou pela cozinha como se a casa estivesse apertada. Ela sabe? Não. Eu esperei você voltar. Fez certo. Houve um silêncio pesado. Depois outro. Davi respirou fundo e me encarou. Eu quero ouvir da boca deles. E depois eu quero estar lá quando ela souber. Não importa se ela me mandar embora. Eu vou estar. Fomos para o sítio no fim da tarde. O céu ameaçava chuva. Nádia parecia ter encolhido desde quinta. Celso, mais duro do que o normal. Eu fiquei ao lado de Davi enquanto eles contavam tudo de novo. Dessa vez, sem o pânico do incesto imaginado, mas com outra brutalidade. A revelação crua para um filho que acreditou a vida inteira ter sido único por acaso, não por escolha. Davi ouviu até o fim sem interromper. Quando Nádia terminou de falar, ele perguntou uma única coisa. Vocês olharam para ela e escolheram me levar. Celso tentou responder. Davi ergueu a mão. É, sim ou não? Nádia desmoronou. Timmen.
Ele fechou os olhos. Eu vi a raiva subir, a dor chegar atrás e a vergonha dele se espalhar entre nós como gás. Davi andou até a ponta da varanda, voltou, passou as mãos pelos cabelos. Eu não sei o que fazer com isso agora, disse. Mas eu sei o que não vou fazer. Não vou fingir que não existe. Ela vai saber. Hoje. Samira chegou pouco antes das 6, de moto, jaqueta jeans, capacete preto, expressão de quem já vinha irritada por ter aceitado o convite. Trazia um pudim comprado na padaria e um sarcasmo pronto na boca. Se isso aqui for chá revelação de neto, eu vou embora. Ela me abraçou, mas percebeu na hora o clima. Tirou o capacete devagar. Olhou para Nádia, para Celso, para Davi. O humor sumiu do rosto. Que foi? Eu puxei uma cadeira para ela. Senta, Elissa. Senta, Samira. Por favor. Ela sentou sem gostar. Davi ficou em pé, do outro lado da mesa, os dedos afundados no encosto da cadeira. Nádia tremia tanto que o copo tilintava no pires. Celso tomou a frente, talvez porque a própria culpa exigisse isso dele. Samira, o que vamos dizer vai parecer absurdo. Você tem todo o direito de achar que é mentira. Mas nós temos motivos fortes para acreditar, não, para saber que você é nossa filha. Samira não entendeu de primeira. E eu vi o segundo exato em que entendeu. O corpo dela ficou imóvel. O rosto, vazio. O quê? Nádia deslizou a pulseira sobre a mesa. Eu deixei isso no pulso da minha menina no hospital. Samira olhou para a prata. Depois para mim. Depois de volta para a pulseira. Não. Davi falou pela primeira vez. Voz baixa, quebrada. E se isso for verdade, você é minha irmã gêmea. Foi como acender fósforo num quarto cheio de gás. Samira levantou tão rápido que a cadeira caiu. Não. 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 Vocês enlouqueceram. Nádia começou a explicar. Samira não deixou. Eu não pedi explicação. Ela bateu a mão na mesa. Quem faz esse tipo de piada? Quem inventa isso? Não é invenção, eu disse. A pulseira tem as iniciais deles. A idade bate. Seu problema no coração bate. O hospital bate. Tudo bate. Ela virou para mim, com o rosto cortado de mágoa. Você sabia, há 2 dias. E me trouxe para cá como se fosse jantar. Se eu te contasse pelo telefone, você desligava. Eu precisava que você ouvisse olhando para eles. Que consideração linda, ela cuspiu, sem gritar. O que era pior. Nádia se levantou e Samira recuou na hora, como se um toque fosse agressão. Não encosta em mim. Eu não ia. Não encosta. O silêncio seguinte foi brutal. Então Celso contou tudo, dessa vez inteiro, diante da pessoa mais ferida por aquilo. Não fez defesa bonita. Falou da pobreza, do desespero, da clínica, do medo, do programa que prometeram, da assinatura, da covardia. Cada palavra parecia cavar mais fundo. Samira ouviu com a respiração curta. Quando ele terminou, ela riu. Um riso baixo, feio, de quem acabou de ouvir a versão elegante do próprio abandono. Então é isso? Vocês me soltaram porque eu vim quebrada. Não, Nádia chorou. Porque fomos fracos. Que consolo maravilhoso. Davi deu um passo à frente. Eu não sabia de nada. Ela olhou para ele como se só então lembrasse que ele existia no centro daquela explosão. Claro que não sabia. Você ficou com tudo. A frase acertou. Eu vi. Davi aceitou o golpe sem devolver. Oisai, sabe? Você não sabe de nada, Davi. Você não sabe o que é crescer achando que foi lixo hospitalar. Você não sabe o que é assinar consulta em 5 vezes. Trabalhar doente. Dormir com medo de não ter ninguém se o peito apertar. Você tem razão, ele disse, e a voz dele quase fez Samira perder o equilíbrio. Eu não sei, e é justamente por isso que eu não vou me defender. Eu só quero que você saiba que eu queria ter sabido. Eu teria te procurado. Samira apertou as têmporas. O rosto perdeu cor. Eu preciso ir embora. Ela deu 2 passos e a visão escureceu. Vi antes dela. O joelho cedeu. O copo caiu. Davi foi mais rápido que eu e segurou Samira antes que ela batesse a cabeça na quina da mesa. Ela tentava se soltar, mas o corpo não acompanhava. Meu remédio sussurrou. Na bolsa. Eu corri. Nádia trouxe água. Davi ajoelhou no chão com Samira encostada no peito dele. Uma mão atrás da nuca, outra segurando os dedos gelados dela. Respira comigo, ele disse. Olha para mim. Isso, devagar. Ela queria odiar, mas estava assustada demais para sustentar. Tomou o remédio.
A crise não virou desmaio completo, só uma vertigem longa, cruel. Quando melhorou, afastou-se dele e ficou sentada no chão mesmo, abraçando os próprios joelhos. Isso é muito sujo, murmurou. Eu disse. Se vocês querem que eu acredite, vão provar. DNA, documento, nome da mulher que me arrancou daqui. Tudo, tudo, Celso concordou. O que você pedir? Ela ergueu o queixo, os olhos brilhando de raiva. E não me chama de filha ainda. Nádia assentiu como quem aceita uma sentença. Naquela noite, ninguém jantou. O pudim continuou intacto na geladeira. Samira deixou que eu a levasse até a moto, mas não deixou abraço. Só antes de partir virou para Davi. Se isso for verdade, você não me deve pedido de desculpa. Me deve verdade. Vai ter, ele respondeu. Na segunda-feira, eu comecei a cavar. Se existia um fio escondido entre a clínica São Dimas, a pulseira, a mãe enfermeira de Rogério e o sumiço de registros, eu ia achar. Samira topou fazer exame de DNA com Davi, mas exigiu laboratório independente. Celso pagou sem discutir. Davi mergulhou junto. Nádia parecia viver à beira de um colapso, ora chorando por qualquer coisa, ora lavando panela com uma força agressiva que não combinava com a idade. Samira ficou mais silenciosa do que furiosa, o que me preocupava mais. Quando ela se calava, era porque a dor estava trabalhando por dentro. Na terça, recebi uma ligação dela às 7 da manhã. Tem um filho da puta me cobrando uma dívida que eu nunca fiz. Sentei na cama na hora. Como assim? Chegou notificação extrajudicial. Um empréstimo de 40 mil em meu nome, de 3 anos atrás, com assinatura digital, aval, multa, o pacote completo. E adivinha quem representa a empresa? Meu estômago virou. Rogério Ferraz. Houve um segundo de silêncio. Você conhece ele? Perguntei. A respiração dela mudou. Pesada, fechada. Conheço o suficiente. Samira apareceu no meu apartamento meia hora depois, sem maquiagem, moletom largo, olho inflamado de raiva. Jogou os papéis na mesa e acendeu um cigarro na varanda, coisa que só fazia quando perdia o eixo. Me explica direito, eu disse. Ela demorou para falar. Há 4 anos eu me envolvi com um cara chamado Roger. Apareceu num evento de design em BH, falava bonito, parecia desses homens que sempre sabem a hora certa de segurar o olhar da gente. Disse que investia em pequenos negócios criativos, que podia me ajudar a estruturar estúdio, contrato, essas coisas. Fiquei com ele alguns meses. Depois o sujeito sumiu, e junto sumiu meu notebook, uma cópia do meu RG e uma procuração que eu tinha escaneado por causa de um cliente. Eu achei que tivesse sido só golpe sentimental com roubo básico. Ela bateu cinza no cinzeiro com força. Ontem, quando esse advogado abriu o portão do sítio e olhou para mim, eu senti um negócio estranho. Hoje eu vi o nome completo no documento e fui caçar foto antiga. É ele, mais velho, mais arrumado, sem barba, mas é ele. O ar saiu dos meus pulmões num tranco. Rogério sabia quem você era? Na época não faço ideia. Mas ele sabia como me usar. Eu vi a linha inteira se formar. O advogado da família, a mãe enfermeira da clínica, o ex-golpista de Samira, a dívida falsa, a pulseira reconhecida. Não era coincidência. Coincidência não tem assinatura tão limpa. Davi chegou quando eu ainda processava. Samira ficou tensa na hora, mas não foi embora. Entregou cópia dos papéis a ele. Seu advogado, Davi leu, ficou escuro. Ele nunca me falou que conhecia você. Porque conhecer é um verbo bonito demais pro que ele fez. Davi levantou os olhos. Então a gente para tudo e vai em cima dele. Samira soltou um riso curto. Ah, agora é a gente? Se você for minha irmã, é. Ela abriu a boca para retrucar, mas não retrucou. Desviou o rosto. Foi o primeiro momento em que o vínculo tentou nascer sem pedir licença para a dor. Naquela tarde, Davi chamou Rogério para uma reunião no escritório da construtora, em Nova Lima, sem explicar o motivo. Eu fui junto. Samira exigiu estar lá também. Rogério entrou na sala com a mesma serenidade plástica de sempre. Terno azul escuro, pasta de couro, perfume discreto. Cumprimentou Davi, me lançou um olhar calculado e congelou ao ver Samira encostada na mesa de vidro. Doutor, ela disse. Ou eu devia chamar de Roger. Ele recuperou a compostura rápido demais. Acho que houve algum engano. Samira avançou um passo. Tem certeza? Porque eu não esqueço homem que me roubou notebook, documento e dignidade.
Davi atirou a notificação na frente dele. Explica. Rogério pousou a pasta, abriu o papel, leu como se visse pela primeira vez. Isso não saiu do meu escritório. Eu represento a empresa em alguns casos, mas não assino todas as cobranças. Posso verificar. Verifica agora, Davi falou. Com calma. Sem calma. Rogério então fez o que homens desse tipo sempre fazem quando a sala deixa de obedecer. Tentou inverter. Antes de qualquer acusação, eu preciso lembrar que estamos falando de uma senhora doente, de patrimônio sensível e de um momento emocionalmente instável para a família. Talvez certas pessoas estejam aproveitando esse ambiente para... Termina essa frase, eu disse. Ele me olhou direto. Para confundir papéis. Samira riu sem humor. Ele tá dizendo que eu apareci por herança. Davi bateu a mão na mesa. Sai do meu escritório. Rogério levantou devagar, sem pressa, porque gente assim confia mais no veneno longo do que no tiro curto. Vou sair. Mas sugiro que antes de demolirem relações antigas, vocês se perguntem por que a pulseira apareceu justamente agora e quem tinha interesse em aproximar certas pessoas desta família. Ele me encarou ao dizer quem. Foi a primeira tentativa de me transformar no problema. Quando ficou sozinho comigo no corredor, segundos depois, ele baixou a voz. Você é inteligente, Elisa. Não se enterre numa lama que não é sua. Agora é minha. Sim. Nem sempre quem parece vítima é inocente. Nem sempre quem parece advogado é só advogado. O sorriso dele não vacilou, mas os olhos endureceram. No dia seguinte, saiu o primeiro resultado parcial do DNA. Probabilidade praticamente total de vínculo biológico entre Davi e Samira. O laudo definitivo viria em 48 horas, mas para nós já não havia margem. Nádia chorou de alívio e culpa no mesmo abraço. Celso foi para o quarto, fechou a porta e só apareceu meia hora depois com olhos vermelhos. Davi ficou parado na cozinha do sítio, olhando o papel como quem segurava um irmão morto e vivo ao mesmo tempo. Samira leu uma vez, duas, três. Depois sentou no degrau da varanda e ficou muda. Eu sentei ao lado. Não toquei nela. Tá doendo onde? Perguntei. Ela soltou ar pelo nariz. Em todos os lugares que eu não sabia que existiam, passamos a tarde ali. No fim, ela falou baixo. Eu odiei imaginar que você era irmã dele. Por 2 dias, odiei com força. Depois descobri que era eu e odiei diferente. Faz sentido. Não faz, não. Nada faz. Ela apertou a pulseira no punho. Sabe o que é pior? Eu passei anos dizendo que, se meus pais aparecessem, eu pisaria neles. Agora eles existem, choram, pedem perdão, e eu continuo querendo machucar e abraçar ao mesmo tempo. Que ridículo! Não é ridículo. É humano. Ela encostou a cabeça na parede. Não fala bonito comigo hoje. Eu obedeci. Achei que com a verdade maior confirmada, as coisas entrariam num trilho doloroso, porém claro. Fui ingênua. Rogério ainda não tinha jogado tudo. Na sexta noite, Davi recebeu um áudio anônimo. Voz de Nádia, aparentemente recente. Se ela aceitar o sobrenome e a parte dela no sítio, pelo menos evita escândalo. Outro trecho de Celso. O melhor é resolver logo antes que a construtora perca o comprador. Editado, seco, venenoso. Davi ouviu comigo e ficou branco. Eles nunca falariam assim. Desse jeito, não. Mas com o Rogério pressionando a venda, a dúvida entrou por onde sempre entra, pelo pedaço plausível. Nós fomos para o sítio sem avisar. Encontramos Nádia e Celso exaustos, tentando conversar com um corretor sobre a nascente no terreno dos fundos. Rogério estava lá. Samira chegou 10 minutos depois, também chamada por mensagem anônima com o mesmo áudio. Entrou na cozinha e ouviu do corredor final de uma frase de Celso ao corretor. Eu preciso dessa venda resolvida. Pronto. Para quem já vinha ferida, bastou. Claro que precisa, Samira disse, entrando. Filha reaparecida sai caro, né? O corretor sumiu dali como fumaça. Nádia empalideceu. Celso tentou explicar. Samira jogou o celular sobre a mesa com o áudio tocando. Vocês queriam me regularizar antes da escritura? Me colocar no pacote? Quanto vale uma filha 31 anos atrasada? Davi virou-se para Rogério. Foi você. Eu? Ele abriu as mãos. Eu acabei de chegar. Mentirosa. Eu consigo reconhecer. Sua voz, eu também. Nádia, ofendida e desesperada, começou a negar tudo. Rogério aproveitou o caos com maestria nojenta. Eu avisei que este assunto precisava de condução profissional.
Emoção produz mal-entendidos. Samira saiu. Davi correu atrás. Eu fui atrás dos dois. Chovia fraco. Samira desceu até o terreiro, escorregando na terra. Não encosta! Gritou para Davi. Eu vim falar de mim, não deles. Ela virou, molhada, devastada. Você ouviu o áudio? Ouvi. E sei que foi montado. Você sabe por que quer saber. Porque é mais fácil do que admitir que eu entrei como problema patrimonial na vida perfeita de vocês. Davi levou um segundo para responder, porque escolheu não devolver no grito. Você não entrou como problema patrimonial. Você entrou como minha irmã. E eu tô tentando chegar até você no meio desse pântano. A chuva engrossou. Samira apertou os olhos, respirando curto. Para de me chamar de irmã desse jeito fácil. Fácil. Ele deu um passo na lama. Nada disso é fácil. Eu descobri em uma semana que meus pais largaram você, que o advogado da minha família é um golpista que te destruiu e que você prefere acreditar em um áudio editado do que em mim. Fácil onde? Ela tremeu. Não de frio, de tensão. O peito subia alto demais. Eu vi a crise antes de qualquer palavra. Davi também. Segurou o braço dela quando as pernas cederam. Nós a levamos de carro para o hospital em Santa Luzia, com Nádia no banco de trás rezando baixo e Celso dirigindo como homem fugindo da própria sentença. Samira ficou medicada e em observação por horas. No quarto recusou Nádia. Recusou Celso. Não recusou Davi. Isso foi novo. Ele ficou sentado ao lado dela enquanto eu resolvia a papelada. Quando voltei, ouvi apenas o final da conversa. Você gosta de goiabada cascão? Davi perguntava. Samira fez uma cara de quem queria rir e odiar a pergunta ao mesmo tempo. Isso é assunto de UTI? Não. É assunto de teste genético mineiro. Gosto. Eu também. Então pelo menos isso prova alguma coisa. A boca dela tremia. Era quase sorriso. Quase. Na madrugada, uma enfermeira mais velha passou no quarto, viu o nome de Celso e Nádia no cadastro de visitantes e parou. Olhou para Samira, depois para mim, como quem busca a memória antiga dentro de neblina. Vocês falaram Clínica São Dimas lá fora? Ela perguntou. Eu me virei na hora. Por quê? Eu trabalhei lá no arquivo, na virada dos anos 90. Pouco tempo, antes de fechar uma ala. Lembro de uma enfermeira chamada Marlene Ferraz brigando com a administração porque sumiram prontuários de gêmeos. Depois ela ficou quieta, como se tivesse sido comprada. Meu corpo inteiro acendeu. Marlene Ferraz é mãe do Rogério. A enfermeira assentiu devagar. Então vocês precisam achar o que ela guardou, não o que a clínica perdeu. Marlene morava sozinha em Lagoa Santa. Uma semana antes, eu jamais teria batido na porta de uma aposentada para arrancar o passado da garganta dela. Naquele sábado fomos, eu, Davi e Samira. Celso quis ir. Samira não deixou. A casa de Marlene era daquelas que cheiram a guardado. Cortinas fechadas demais, móveis cobertos por crochê, santos sobre a cristaleira. Ela abriu a porta com desconfiança e quase fechou quando viu Samira. Eu não tenho nada para falar. Tem, Samira respondeu. Porque eu sou a menina que você ajudou a sumir. Marlene tentou negar. Davi mostrou o exame de DNA. Eu mostrei a pulseira. Samira mostrou a cobrança com assinatura falsa e o nome do filho dela. Marlene vacilou quando ouviu Rogério. Meu filho não. Seu filho roubou meu nome, minha vida, e agora tá tentando roubar minha origem também, Samira cortou. A senhora escolhe hoje se continua cobrindo bandido ou se fala. Marlene olhou para a rua, para as casas vizinhas, para o crucifixo na parede. Depois, recuou e abriu passagem. Entrem. A verdade saiu aos pedaços. A tal assistente social da Clínica São Dimas nunca foi do serviço social. Era uma intermediadora informal usada pela administração para convencer famílias pobres a assinar sessões irregulares. Recém-nascidos com problemas de saúde rendiam verbas públicas, doações privadas e, em alguns casos, negociações obscuras com casas de acolhimento conveniadas. A menina de Nádia e Celso foi registrada como transferência para uma família especializada, mas nunca chegou a família nenhuma. Foi parar num abrigo administrado por uma associação ligada à clínica. Quanto mais doente parecia, mais dinheiro circulava ao redor dela. Eu descobri depois, Marlene disse, chorando feio, sem elegância. Quando fui procurar o prontuário porque a mãe daquela menina apareceu de novo. O diretor me mandou esquecer. Eu não esqueci. Copiei algumas páginas.
Escondi. Onde? Davi perguntou. Ela levantou com dificuldade. Foi até um quarto e voltou com uma caixa de costura antiga. No fundo, dentro de um plástico, havia 3 documentos: uma foto polaroid de 2 incubadoras lado a lado e um livro-caixa com lançamentos de repasse. Em um deles, carimbo da associação. Em outro, a assinatura da falsa assistente. No terceiro, a observação manuscrita. Pulseira retirada pela equipe ao dar entrada no abrigo, guardada em item pessoal. Marlene passou o dedo trêmulo sobre a linha. A pulseira não devia nem ter saído com ela. Alguém deixou passar. Talvez uma técnica. Talvez Deus. Samira pegou a polaroid com mãos lentas. 2 incubadoras. 2 cartões nos berços. Um M. Um F. Era a primeira imagem dela bebê que existia no mundo. Por que a senhora nunca falou? Ela perguntou. Marlene apertou o lenço. Porque meu filho começou a trabalhar com o antigo diretor depois. Cresceu em cima disso. Quando eu ameacei abrir a boca, ele disse que acabava comigo e com o pouco que eu tinha. Eu fui covarde. Igual a todo mundo nesta história, Samira respondeu sem levantar a voz. Marlene baixou a cabeça. Eu pensei que sairíamos dali direto para a polícia, mas Rogério já estava um passo à frente. Quando chegamos ao prédio da construtora, na segunda, encontramos a sala de Davi revirada. Gavetas abertas, arquivo no chão, o armário de contratos forçado, nada de laptop. Nada da cópia digital dos documentos que eu tinha escaneado no domingo. Davi xingou tão baixo que doeu mais. Ele entrou aqui. Com chave, eu disse. Ou com acesso. O porteiro confirmou depois. Rogério tinha entrado no sábado à noite para buscar uma pasta urgente a pedido da diretoria. Usou crachá antigo. Câmera do corredor, misteriosamente offline por 2 horas. Davi ligou para a polícia e para o conselho da empresa. Rogério não atendeu nenhuma chamada. À noite, Samira recebeu outra mensagem. Uma foto do seu prontuário antigo em cima de uma mesa, acompanhada de um texto curto. Você quer mesmo que todo mundo veja como você foi descartada? Ela me mostrou sem piscar. Eu não vou fugir mais. Nem você, nem ninguém, eu disse. Foi Davi quem enxergou o palco perfeito para arrancar a máscara de vez. Na quinta, haveria a assinatura pública da venda parcial das terras do sítio para o grupo que exploraria a nascente e construiria um condomínio de luxo com hotel-fazenda. Rogério estaria lá, claro, porque era o articulador jurídico. Haveria investidores, imprensa regional, prefeito, compradores. Se ele se sentisse seguro, apareceria. Se aparecesse, teria de sustentar o personagem diante de testemunhas. A gente precisa de prova viva. Não só papel, eu disse. Samira encarou a pulseira no próprio pulso. Então eu sirvo de isca. Não gosto dessa palavra, Davi falou na hora. Eu gosto menos ainda do que fizeram comigo. Vamos acabar logo. Passamos 3 dias preparando o golpe. Copiamos tudo em nuvem. Pendrive, e-mail, até impressão guardada na casa de amigos. Davi afastou Rogério formalmente da representação da família, mas não comunicou à imprensa nem ao comprador. Fingiu fragilidade, confusão, terreno fértil para o adversário subestimar. Celso engoliu orgulho e topou aparecer na assinatura, como se ainda estivesse seguindo o cronograma. Nádia quase teve um treco, mas ficou firme quando Samira, pela primeira vez, segurou a mão dela e disse: Não desmaia antes dele, Dona Nádia. Quero ver a cara desse homem até o fim. Foi o primeiro Dona Nádia sem veneno. A quinta amanheceu abafada. O salão do cartório anexo ao centro empresarial em Nova Lima estava cheio demais para uma assinatura de terras, o que dizia muito sobre o tamanho do dinheiro envolvido. Jornalistas locais, blogueiros de política, investidor de sapato caro, gente curiosa, assessores. Rogério circulava entre todos como anfitrião de casamento. Quando nos viu entrar juntos, eu, Davi, Samira, Celso e Nádia, houve um microtremor no maxilar dele. Quase nada. O suficiente. Que bom que vieram, disse, liso. Achei que os ânimos ainda estivessem sensíveis. Sensíveis estão, Samira respondeu. Mentira sempre dá alergia. Ele ignorou. Chamou tabelião, abriu pasta, alinhou documentos. Tudo muito limpo. Tudo muito ensaiado. O plano era simples e arriscado. Deixá-lo conduzir até acreditar que venceria. No momento da assinatura, Davi pediria a inclusão formal de Samira como parte interessada,
com base na confirmação de filiação recém-descoberta, o que paralisaria a venda até reorganização sucessória. Rogério, pressionado, tentaria desqualificar o vínculo ou desacreditar a origem da informação. Era aí que entraríamos com documentos, testemunho de Marlene e, se necessário, a cobrança fraudulenta. A imprensa cuidaria do resto. Nada, porém, ficou simples quando Rogério tirou da pasta um novo envelope amarelado e deixou sobre a mesa antes mesmo do ato começar. Antes de qualquer avanço, ele disse, em voz alta o bastante para o salão ouvir: acho prudente esclarecer que surgiram dúvidas sérias sobre a autenticidade dessa suposta história de filiação. Meu sangue gelou. Ele abriu o envelope e exibiu uma certidão antiga. Registro de óbito neonatal feminino. Clínica São Dimas, 31 anos atrás. Nádia perdeu a cor na mesma hora. Celso soltou um palavrão. A sala começou a murmurar. Rogério virou-se para o público com tristeza ensaiada. Eu tentei evitar esse constrangimento. Uma jovem vulnerável foi manipulada a acreditar numa fantasia cruel para pressionar uma família em momento delicado. Eu lamento profundamente. Samira ficou imóvel por um segundo. Depois andou até a mesa, pegou a certidão da mão dele e rasgou ao meio. O salão inteiro prendeu o ar. Vulnerável, sim, ela disse. Manipulada também. Mas por você. Rogério abriu a boca. Ela não deixou. Você me conheceu como Roger. Me roubou, me fez assinar coisas sem saber, tentou me cobrar dívida falsa. E agora aparece com óbito fabricado? Quer brincar de documento? Vamos brincar. Eu entreguei a Davi a pasta preta. Ele a abriu diante do tabelião, dos compradores, das câmeras de celular já erguidas, e começou a espalhar sobre a mesa cópias autenticadas. Exame de DNA, livro-caixa dos repasses, prontuário da transferência irregular, foto das incubadoras. Marlene entrou no salão justamente nesse momento, apoiada numa bengala, acompanhada por 2 advogados independentes e por uma repórter que eu mesma havia chamado. Rogério empalideceu de verdade pela primeira vez. Mãe? Escapou dele, baixo demais. Marlene respondeu alto. Não me chama assim para se esconder atrás de mim de novo. A repórter aproximou o microfone. O salão virou vulcão. Marlene contou. Não tudo com beleza, mas tudo com coragem tardia. Falou da falsa assistente, do desvio, dos prontuários sumidos, do medo que o filho cultivou nela por anos. Quando o tabelião viu a dimensão do que estava diante dele, suspendeu imediatamente o ato e chamou a corregedoria. O comprador começou a reclamar. O prefeito recuou um passo. As pessoas filmavam como se vissem novela, mas ali era sangue. Rogério tentou sair. Davi fechou o caminho. Não tão rápido. Você não pode me impedir. Eu não. Mas talvez a polícia possa. 2 investigadores já subiam pelo corredor. Davi tinha acionado antes, prevendo a possibilidade de fuga. Rogério ainda tentou o último truque. Virou para Samira e soltou. Envenenado. Você acha que ganhou? Eles largaram você uma vez. Vão largar de novo quando passar a culpa e ficar a conta. Foi Nádia quem respondeu. Não eu, não Davi, não Celso. Ela atravessou o salão e parou entre Rogério e Samira. Quem largou minha filha fui eu, disse, com uma firmeza que eu ainda não tinha visto nela. E passo o resto da minha vida pagando por isso. Você, não. Você lucrou. Você usou a dor dos outros como negócio. Não encosta mais no nome dela. Samira ficou olhando para Nádia como se aquela defesa a atingisse num lugar inesperado. Celso completou. Voz dura. E se alguém nesta sala achar que ela está aqui por herança, pode ouvir bem. A venda está cancelada. O terreno, a nascente, o sítio, tudo. Nada vale mais do que limpar essa sujeira e reparar o que der. Aquilo pegou até Davi de surpresa. Os investigadores pediram os documentos. Rogério ainda tentou argumentar. Atacou a credibilidade de Marlene. Insinuou combinação, desespero, confusão afetiva. Então Samira tirou do bolso o próprio celular e reproduziu em viva voz uma gravação curta que ninguém ali sabia que ela tinha. Era do dia da cobrança, registrada sem querer quando ela atendeu uma ligação achando que era cliente. A voz de Rogério, nítida. Se você continuar fuçando sua origem, eu transformo sua vida num lixo de cartório. Você não faz ideia de quantos papéis eu consigo fabricar. Desta vez não sobrou personagem. O salão caiu sobre ele com olhos, câmeras e nojo. Rogério foi levado dali falando demais.
o que sempre denuncia medo. O ato de venda foi suspenso. O nome da antiga clínica voltou a circular. Um promotor abriu investigação sobre os convênios da associação. O comprador desapareceu como gente que sente o cheiro da cadeia dos outros de longe. Quando o corredor esvaziou e o barulho recuou, sobramos nós, 5 sentados num banco de couro frio, do lado de fora do cartório, exaustos, em silêncio, sem saber direito o que fazer depois de destruir o homem que vinha costurando nossas mentiras. Samira quebrou primeiro. Eu achei que ia me sentir vingada. E sente? Perguntei. Ela demorou. Um pouco. E muito cansada. Davi olhava para as próprias mãos. Eu queria ter te encontrado antes de todo esse lixo. Eu também, ela disse. E o também saiu tão sincero que ele levantou os olhos na hora. Nádia puxou o ar. Samira, eu não tenho o direito de pedir nada hoje. Nem perdão, nem chance. Mas eu queria te dizer uma coisa sem defesa nenhuma. Eu fui sua primeira ausência. E isso não some. Só que, se você deixar, eu quero passar o resto do meu tempo sendo presença. Samira fechou a cara para não chorar. Falhou. Celso, que sempre teve menos palavras, tirou do bolso a chave antiga do portão do sítio e colocou na palma dela. A casa é sua também. Você vai entrar quando quiser. Sem convite, sem cerimônia, sem advogado. Ela ficou olhando para a chave como se fosse um objeto estrangeiro. Eu não sei o que fazer com isso. Guarda, eu disse. O resto a vida ensina. As semanas seguintes foram feias, práticas e por isso mesmo reais. Polícia, depoimento, matéria de jornal, mensagens de curiosos, parentes aparecendo do nada, gente julgando Nádia e Celso, gente julgando Samira, gente julgando até eu por ter colocado fogo. Rogério virou manchete local quando descobriram outros casos de fraude documental e apropriação patrimonial. A associação ligada ao abrigo entrou na mira do Ministério Público. O antigo diretor da clínica foi intimado. Marlene depôs e adoeceu logo depois, esmagada pela própria história. Em casa, Davi e eu também tivemos nosso pedaço de terremoto. Ele me acusou uma noite de ter segurado a verdade por 48 horas e mudado tudo sem ele. Eu respondi que ele estava procurando em mim um atraso que pertencia aos pais dele. Discutimos feio. Dormimos em lados opostos da cama. No dia seguinte, ele apareceu no meu escritório com 2 coxinhas ruins da cafeteria da esquina e um pedido de desculpa sincero. Eu tô tentando encaixar raiva em gaveta errada, disse. Não é em você. Eu sei. Mas não faz de novo. Não faço. A partir daí, a relação dele com Samira cresceu num ritmo estranho e bonito, como planta que nasce em rachadura de cimento. Sem sentimentalismo pronto, sem abraço de comercial. Começaram por mensagens secas. Tomou remédio? Você viu o jogo? Qual técnico presta nessa cidade? Depois café. Depois consulta. Depois uma briga idiota sobre qual pastel da feira do bairro era melhor. Quando percebi, já estavam agindo como irmãos que se perderam no começo e resolveram compensar com ironia. Nádia avançava 1 centímetro por dia e recuava meio quando a culpa transbordava. Samira não facilitava. Às vezes aceitava almoçar. Às vezes sumia 3 dias. Às vezes sentava na cozinha do sítio e deixava Nádia ensinar receitas sem tocar no passado. Outras vezes soltava uma frase que fazia a casa inteira sangrar. Era justo. Era o ritmo dela. Celso escolheu reparar com ação. Cancelou a venda. Reorganizou os bens. Rompeu relações com intermediários antigos. Pagou o melhor plano de saúde que Samira já teve na vida. Mas só depois que ela aceitou assinar tudo vendo cláusula por cláusula, para nunca mais depender de confiança cega. Acompanhou-a em consultas, ficou horas em fila sem reclamar, aprendeu nome de remédio. Não a pagava 31 anos. Mas construía alguma coisa que não existia antes. Eu achei que o grande clímax tinha sido no cartório. De novo, fui ingênua. 2 meses depois, saiu o laudo completo de Samira. Ela precisaria de um procedimento cardíaco para corrigir uma piora recente. Nada simples, nada imediato, mas necessário. Ela recebeu a notícia em silêncio absoluto. Quando o cardiologista saiu da sala, Davi sentou ao lado dela. Eu fico. Não pedi. E eu não perguntei. Ela revirou os olhos, mas não mandou embora. Nádia, no corredor, começou a chorar antes mesmo de entender detalhes. Aquela consulta virou outro teste para todos nós. Não era mais sobre descobrir.
Era sobre permanecer quando a coisa ficava feia de novo. Na véspera do procedimento, Samira me chamou para dormir na casa dela. O apartamento minúsculo em Santa Teresa estava um caos de roupas, canecas e caixas de remédio. Ela me entregou uma cerveja sem álcool e sentou no chão da sala. Se der errado, começou. Não vai dar. Se der errado, eu não quero que aquela gente fique se culpando até morrer mais do que já vai ficar. Então você fala isso olhando para eles. Eu odeio quando você vira adulta responsável. Você ama. Ela respirou, apoiou a cabeça no sofá. Sabe o que é ridículo? Eu ainda acordo de madrugada pensando que é armadilha. Que vou abrir o celular e descobrir que tudo foi inventado, que o DNA veio errado, que eu sou só a idiota da vez. Trauma não larga fácil. Pois é. Mas aí o Davi manda áudio reclamando de obra. O Celso pergunta se meu pneu ainda tá murcho. A Nádia me envia foto de bolo e... sei lá. A mentira não sustenta tanta rotina. Sorry. Não sustenta mesmo. No hospital, na manhã seguinte, aconteceu a cena que fechou muita coisa sem precisar de discurso. Samira estava deitada na maca, touca azul na cabeça, pele fria de nervoso. Nádia entrou devagar. Parou perto da porta, como sempre fazia quando temia ser demais. Posso? Samira olhou para ela por um segundo longo. Hoje pode. Nádia aproximou-se e segurou a mão dela com um cuidado absurdo, como se tocasse algo sagrado e frágil ao mesmo tempo. Eu devia ter segurado assim desde o primeiro dia, disse. Samira apertou de leve. Devia. Então segura agora, e não treme, porque eu já tô fazendo esse serviço. Nádia riu chorando. Davi, encostado na parede, virou o rosto para limpar os olhos. Celso fingiu coçar o nariz. Eu fiquei quieta. Nem todo momento precisa de testemunha falando. O procedimento foi um sucesso. Quando Samira acordou, Grogue pediu água e perguntou se alguém tinha levado o carregador do celular. Era ela de volta. Nós 4 rimos com um alívio quase indecente. A investigação contra Rogério avançou com velocidade incomum, porque a imprensa não largou o caso. Outras famílias apareceram, outros documentos surgiram. O passado que ele achava enterrado começou a cuspir ossos em público. A associação perdeu convênio. O antigo diretor da clínica foi intimado. Marlene, antes de morrer 6 meses depois, gravou um depoimento completo e o entregou a um promotor. Não virou santa. Não merecia. Mas pela primeira vez serviu para proteger alguém em vez de esconder. O maior payoff, porém, não veio do tribunal. Veio num domingo qualquer. Era novembro. Sol atravessando a serra, manga madura caindo perto do galinheiro, cheiro de alho fritando na cozinha. Eu cheguei com Davi e encontrei Samira no quintal, de short, chinelo e camiseta larga de banda, discutindo com Celso sobre a melhor altura para podar jabuticabeira. Ela falava como se tivesse nascido ali. Nádia berrava da janela que o angu ia empelotar. Davi entrou pela porta dos fundos e respondeu que só empelota para quem não sabe mexer. Em 5 segundos, a casa virou discussão, risada e panela batendo. Eu parei na varanda com uma travessa na mão e vi a cena inteira como quem assiste à prova física de um milagre imperfeito. Não era conto de fadas. Ninguém tinha esquecido. Ninguém tinha sido absolvido pelo tempo. Samira ainda tinha dias ruins. Nádia ainda acordava com culpa atravessada. Davi ainda odiava pensar nos anos perdidos. Celso ainda se punia em silêncio. Eu ainda às vezes me perguntava o que teria acontecido se eu não tivesse ido levar doce de leite naquela quinta. Mas ali estava o pagamento que a vida raramente entrega tão claro. Depois de tanta manipulação, tanta fraude, tanto medo e tanta ausência, a verdade não só destruiu, ela devolveu. Na hora do almoço, Nádia trouxe a sobremesa e chamou sem pensar. Filhos, vem antes que derreta. Ninguém corrigiu o plural. Samira ergueu os olhos. O rosto não endureceu. Também não derreteu em lágrima fácil. Ela só respondeu, da mesa do quintal, com aquela ironia que sempre foi o jeito mais honesto de amar. Tô indo, mãe. Mas se tiver pouco doce de leite, eu processo. Nádia levou a mão à boca. Davi soltou uma gargalhada. Celso teve que sentar. Eu ri até doer. Samira entrou na cozinha com a chave velha do sítio pendurada no chaveiro, a pulseira de 3 luas no punho e o peito ainda marcado pelo curativo do procedimento. Passou por mim, encostou o ombro no meu e sussurrou. Você tinha razão. Família chega atrasada, faz estrago,
Dá trabalho, mas às vezes chega mesmo. Olhei para ela, para Davi discutindo colher, para Nádia cortando fatia torta de propósito porque sabia que Samira gostava da beirada, para Celso fingindo que não estava emocionado. Às vezes chega eu respondi. E dessa vez, ninguém foi embora.